Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas Pílulas Vermelhas, o programa favorito do GOI brasileiro. É isso aí, estamos sempre vindo fazer sei lá o que mais. É sempre mandando a real, né? De fato, oferecendo aí a Pílula Vermelha para vocês. Hoje, né? E esse país é tão cansativo, né? Hoje a gente vai falar um pouco. Na verdade, a gente vai usar de step, a gente vai usar de escada. Esse caso desgraçado aí do guri Henry Borel e a decisão judicial final, né? O processo acabou hoje, ontem, sei lá. Não vejo notícia, só fico sabendo por alto. Mas o processo acabou, o julgamento acabou. O cara, o ex-vereador Jairo, pelo amor de Deus, não vou chamar o cara de Jairinho, tipo, o maluco é um torturador de crianças, né? Um espancador de crianças. E a essa altura do campeonato continua todo mundo chamando ele de Doutor Jairinho. Eu não entendo isso, sinceramente, né? O filho da puta se chama Jairo, ex-vereador Jairo, não sei das quantas, não sei qual que é o sobrenome dele. Mas é isso, tá? Não vou chamar o cara de Doutor Jairinho, pelo amor de Deus. Ele foi condenado a o quê? 40 anos? 43 anos? Tanto faz, né? Foi alguma coisa do tipo. A, a mulher do cara, a mãe da criança, a mãe da criança, a prostituta, a vagabunda, mãe dessa criança, Monique Medeiros, acho que é o nome dela, foi condenada a 1 ano e alguns meses por omissão de socorro ou o que quer que seja. E aí, a juíza, a magnânima, excelentíssima juíza, deu perdão judicial para esta vagabunda, ok? Dizendo que ela havia sido vítima de misoginia, era vítima da sociedade patriarcal, que ela havia sido massacrada nas redes sociais, portanto, ela não deveria cumprir pena alguma, nem mesmo essa aí de 1 ano e não sei quantos meses, né? Vamos recordar aqui que a gente está falando de um assassinato, tá? É, de um guri que tinha 4 anos de idade. 4 anos de idade, ok? 4 anos de idade. Bem, o tal Jairo, né? Este vagabundo, este merda. Cara, considerando os danos causados na criança, porque tinha fratura no crânio, o fígado do guri explodiu. Porra, a única maneira de ter esse tipo de dano é se o guri foi usado por esse filho da puta como bola de futebol, né? Levava chute, sei lá. O filho da puta, o verme, saltava com os pés na criança, pulando na barriga dela, sei lá. O cara, tipo assim, é um nível de atrocidade que às vezes é difícil até tentar, tipo, sabe, que caralhos aconteceu nesse caso aí, né? Assim, em primeiro lugar, 43 anos não é porra nenhuma, ok? O cara deveria ser pendurado numa praça. E sei lá, vamos deixar a imaginação voar, porque a imaginação é uma coisa linda, né? Sei lá, eu fico imaginando alguma dessas torturas chinesas, sabe? A morte por 1000 cortes. Ou talvez aqueles métodos de esfolamento que a pessoa vai sendo esfolada não de uma vez, como alguns povos, especialmente povos indígenas, gostavam de fazer por diversão, mas pedacinho por pedacinho, sabe? Esfolando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. E enfim, mil outras coisas poderiam e deveriam ser feitas. Tá ok? Ou no mínimo, pessoal, para economizar tempo, dinheiro, cara, bota o cara num canhão e dispara no mar. Foda-se. O cara deveria estar morto. Agora, os nossos impostos vão pagar comida para esse lixo subhumano, ok? Que sei lá, ficava chutando a criança, dando cotovelada, cabeçada,
arremessando a criança na parede, no teto. Eu não sei, cara. Como é que tu causa esse tipo de dano numa criança? Eu não sei, tá? Agora, a prostituta mor, né? Esta arquivagabunda da mãe do guri. Em primeiro lugar, a narrativa do relacionamento dela é esquisita, demarca essa criatura como uma vagabunda de marca maior, né? Primeiro tem todas as características da puta, certo? Ela tinha um relacionamento lá com o cara, né, o pai do guri, daí perdeu o emprego, e como acontece no caso de toda puta, o cara perdeu o emprego, o relacionamento vai ficar abalado, né? Fica abalado o relacionamento. É sempre assim. Com as vagabundas é sempre assim. Né? O cara perde. Tem um probleminha financeiro, já tem uma balançada no relacionamento. Né? Ai, você não é mais. Você não é mais como antes. Né? A mulher sempre encontra aí uma maneirinha de desputificar os motivos de puta que ela tem para poder acabar com o relacionamento. Certo? E aí, beleza, pandemia, não sei o que lá. Tipo, 3 meses depois ou coisa do tipo, ela já tava namorando. Né? Porque assim, daquilo que eu li por aí, foda-se. No começo da pandemia, então, tipo, a gente tá falando de fevereiro, março, abril, né? Estavam juntos. Tava junto com o pai do guri, do pivete. Agosto conheceu o maluco. Novembro, tava se mudando com um guri de. Eu não sei quantos anos eles tinham quando se mudaram, tá? 3 anos de idade? Pra casa do cara. Que ela não conhecia. Tem uma criança pequena. Conheci um cara. Vou levar meu filho pra morar com esse filho da puta desconhecido. Porque, sei lá, ele tem dinheiro, ele é o cara. Ou qualquer bosta do tipo. Certo? Caralho, é a puta do início ao fim. Uma vagabunda, uma desgraçada de marca maior. Ok? 3 meses depois de conhecer o cara, você leva o seu filho, pequeno, criança, pra morar com um homem desconhecido? Pelo amor de Deus. Por favor. Sabe? É. Esse caso, beleza. A gente sabe que a mulher é uma desgraçada, uma vagabunda, um lixo, né? Mas, porra, de um modo geral, todo mundo sabe, e eu não sou esses caras que ficam com essas narrativas de bosta, de Red Pill ou o que quer que seja. A pílula vermelha não é Red Pill, Red Pinto ou o que quer que seja. Então a gente sabe que pode ter vários motivos pra mulher estar criando a criança sozinha. Às vezes o cara é um filho da puta mesmo, o cara endóide, o cara morre. Tem 1000 motivos razoáveis pelos quais uma mulher pode estar criando a criança sozinha, tá? Então, eu não entro nesse mérito. Mas pelo amor de Deus, não botem um homem desconhecido na casa de vocês e não levem o seu filho pequeno ou filha pequena pra casa de um total e absoluto desconhecido. Ok? Que foi o que essa prostituta, essa vagabunda fez. Certo? E aí, beleza. Essa morte não foi algo pontual, ocasional, eventual. Aparentemente, o guri era submetido a sessões de tortura, sei lá com qual frequência, mas certamente ele era espancado mais de uma vez por semana. Tá ok? Que é o que indicam aí, é o que indica o processo. É o que. Agora eu tô me ajustando aqui mentalmente com as datas. A pandemia, a pandemia, 2020 que a gente tá falando, começo da pandemia. Eu falei que ela levou a criança para se mudou com a criança, né, para casa desse filho da puta, desse verme, desse lixo, em novembro de 2020. Em março de 2021, o guri tava morto. Caralho!
o quê? 4 meses? Mais ou menos 4 meses e meio, talvez. Teria que ver aí os dias exatos. 4 meses. Sendo que tem várias evidências aí no processo, e também a partir de provas testemunhais, né? De empregada, do caralho que seja. Do guri mancando, do guri vomitando só de ouvir falar o nome do cara, do guri estrupicado. Porra, em 4 meses de convivência, sei lá, cara, minha experiência lendo sobre psicopatas e semelhantes é de que esses caras, no mínimo, tentam fingir que eles são normais, né? Por um tempinho. Em 4 meses o guri tava morto. Sabe? E isso é estranho, né? No seguinte nível. No seguinte nível. Quando a gente está se referindo aí a um relacionamento mais longo, que acaba descambando pro abuso e para abusos de vários tipos, né? Da própria mulher, de outras pessoas da casa, mas a gente tá falando aqui de um relacionamento de longo prazo, a gente consegue, talvez, né? Evidentemente, continua abominável da mesma maneira, mas a gente consegue fazer aquele raciocínio causal para dizer, não, a mulher desenvolveu um puta apego em relação ao cara, tem um puta apego em relação ao cara, né? Portanto, ela tolera um monte de coisa, porque tem um conflito interior. Mas a vagabunda tinha acabado de conhecer o filho da puta. E o filho da puta tava pulando na cabeça do filho dela e ela tacando foda-se. Sabe? Na minha mente não há espaço suficiente para entender esse tipo de lixo subhumano e o grau. A língua portuguesa não sabe. O grau de meretrício espiritual, moral, físico de uma mulher que em 5, 6 anos de conhecer um cara já tá deixando ele tratar o filho, o próprio filho, o único filho, com uma porra de uma bola de futebol. Sabe? Não, minha mente não. Minha mente, isso não entra na minha mente, ok? E aí, enfim. Qual que é a realidade? 4 meses aí de relacionamento, basicamente, né? Pelo menos 4 meses que estão morando juntos. Mas assim, ela conheceu o cara em agosto. Tava dando pro cara quando? Tipo, um dia depois? Sei lá, né? Eu não sei como funciona a mente de puta, de vagabunda. Mas o pai denunciou tortura. Pegaram, né? Fizeram quebra de sigilo do telefone celular. A empregada denunciou tortura. Um monte de gente denunciou tortura. Tinha a mulher do salão de cabeleireiro ou o caralho que seja, que falou também, que viu. Um monte de gente denunciando tortura, falando isso pra mulher, né? E ela não fez absolutamente nada. Agora, olha só. Se nós estamos falando de um grau elevado de violência, né? Que, sei lá, envolvia socos, chutes, pisões, talvez ele batesse na criança com algum objeto, um taco de beisebol, ou o caralho que seja. Quando a gente olha pra foto do guri, a gente nota que o guri é branquinho, né? Tipo, porra, guri é pele cor de Gasparzinho, praticamente. Um peteleco deixaria um roxo nesse moleque, tá? Um peteleco deixaria já um hematoma no guri. Guri de 4 anos, certamente, em alguma medida, a mãe trocava a roupa dele, dava banho. Cara, ela via esse guri sem camiseta.
Então ela sabia que o guri estava sendo torturado. E não fez absolutamente nada. Quando o pai levava o guri para passear, o guri chorava para não voltar para casa, né? Para casa da mãe, É um guri de 4 anos de idade. Sabe qual é a idade que o guri ele quer ficar mais com o pai, né? Certamente na adolescência, mas já um pouco antes da adolescência. 8 anos de idade, 9, 7 anos de idade, o pai é legal, etc, etc. Tá, ok? O pai leva pra fazer um monte de coisa e por aí vai. Porra, um guri de 4 anos de idade mal teve o seu cordão umbilical cortado, certo? É um guri, né? Mesmo o menino, quando ele tem 4 anos de idade, ele ainda pertence ao mundo da mãe, né? Ele ainda está vinculado ao mundo materno, ao mundo maternal, ok? É a mãe que ele procura quando, enfim, tem algum problema, tá preocupado, tá com medo. Você vê essa transição na vida do menino, né? E um dos marcadores dessa transição do mundo maternal para o mundo patriarcal ou paternal é quando, diante de um problema ou dificuldade, o guri deixa de procurar primeiro a mãe e passa a procurar primeiro o pai para pedir ajuda para resolver alguma coisa, algum problema. Tá ok? Esse é um dos marcadores. Então, assim, era um guri numa idade em que o mundo dele, na verdade, era a mãe. Ou era para ser a mãe. Certo? Mas o guri tinha medo de voltar para casa da mãe. O guri chorava, vomitava e tipo assim, para você estar em condições de nervos, né? A ponto de vomitar nessas circunstâncias, é porque o seu pavor é incomensurável, incalculável, ok? Eu imagino que provavelmente o cara tinha estouros, né, de humor que o levavam a agir como um animal selvagem com as crianças. E eu digo as crianças porque ao longo do processo descobriram que ele fez a mesma merda com os filhos de 2 outras ex-namoradas. Então esse guri não foi o primeiro guri que ele torturou, foi o primeiro que ele matou, né? Em relação ao qual ele foi além da medida e matou. Assim, esse negócio de um cara que socialmente é charmoso, socialmente parece tranquilo, mas que com determinados gatilhos o cara explode e vira um monstro fora de controle, isso é uma das características da psicopatia, tá? Então esse cara, se ele for solto, mesmo daqui a 30 anos ou 20 anos, quando ele tiver 60 e tantos anos de idade, porque em tese, na verdade, ele tá cumprindo prisão preventiva há um caralhau de tempo. Caralhau de tempo não, né? 5 anos. Isso já conta como parte da pena. Então ele tem tipo uns 30 e poucos anos a cumprir. A gente sabe que hediondez e por aí vai, a progressão de regime não é tão fácil, mas ele vai estar na rua provavelmente daqui a uns 20 anos. Ele vai estar com 60 e poucos anos de idade. Ele vai voltar a matar crianças. Porque psicopata não tem cura. Certo? Entenderam? O cara tem todos os traços, todas as características da psicopatia. Né? Aquela facilidade para máscara social, um certo charme, uma certa desenvoltura social que cabe muito bem, casa muito bem com a carreira política, ok? Só que em determinados momentos, especialmente mais privados, ok? Certos gatilhos fazem um cara. É como aquele
conto clássico, né, do médico e o monstro. É... Dr. Jekyll and Mr. Hyde, não é? Não é isso? Não são esses os nomes do tanto do cara com a face médico quanto do cara com a face monstro? Jekyll and Hyde. E o cara meio que tipo vira um Mr. Hyde, né? O cara endoida, tem ali alguns minutos de fúria e depois volta ao normal. E aí começa a agir como se nada tivesse acontecido. Se bobear, até trata a criança bem, né? Que negócio desesperador. Esses 4 meses pra esse guri devem... Pô, foi um inferno na Terra. O guri padeceu o pão que o diabo amassou. Puta que pariu. A mãe, porém, a arquiprostituta, um dia depois da morte do guri, tinha que dar um depoimento na polícia, na delegacia, e ela estava no salão de beleza. Apesar de ser uma Cleide horrorosa, ela achava, né, que precisava se embelezar para poder dar depoimento na delegacia. Vai que, né, o delegado é um bonitão. Porque a gente tá falando aqui de uma arquimeretriz que claramente tem certas tendências hibristófilas e cuja hipergamia está ajustada de uma maneira completamente disfuncional, né? Às vezes acha um delegado bonitão lá, né? Tem que parecer bem pro cara. Isso é uma mãe de luto? É uma mãe de luto? Eu acho que não. Ainda mais mãe de filho único, né? A gente tá falando de filho único, pessoal. Né? É bem complicado isso daí. A mãe, evidentemente, é uma cúmplice, tá? Ela deveria ter sido condenada por homicídio. Trata-se aí de crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Ela tinha o dever de proteger o guri pelo fato de ser mãe. Eu nem tô falando que ela deveria ter, sei lá, dado uma facada no cara, mas mães fazem isso. Toda mãe que se preze é capaz de erguer automóvel, esfaquear quem quer que seja, e por aí vai para poder defender o seu rebento. Mulheres de animais, né, no caso fêmeas animais, mães, são assim, defendem a cria até o fim, ok? Então, mas beleza, eu não tô dizendo que ela precisava dar facada no maluco, tacar fogo nele enquanto ele dormia, ou qualquer coisa do tipo. Mas o que custava deixar o guri morar com o pai? Ah, beleza, né? Vamos supor que a mulher é... Como é que chama, né? Amor de pica. Ah, fode com o cara e tal, e gosta, etc, etc. O cara é muito macho, né? É um cara perigoso. O ex-marido dela devia ser um banana, beleza. Tem tudo isso aí. Mas o que custava? Claro, continua dando pro psicopata. Mas o que custava tirar o próprio filho dela, o único filho dela, do alcance do psicopata? Não custava nada. E esse era o mínimo que ela poderia ter feito. Evidentemente, ela deveria ter ido na polícia. Evidentemente, ela poderia ter dado umas facadas no cara. Mas o mínimo, do mínimo, do mínimo que ela poderia ter feito para simultaneamente preservar o status quo dela de maluca, puta, sociopata do caralho e ao mesmo tempo preservar a vida do filho era entregar o guri pro pai. Porque de tudo que a gente viu, o pai claramente gostava de verdade dessa criança.
né? E não teria visto problema nenhum em ficar cuidando do filho e por aí vai, tá ok? Como eu digo, cara, esse país me cansa. E me cansa, entre várias, porque assim, eu sei que atrocidades desse tipo, né, atrocidades criminais, acontecem em todos os países, em todas as épocas, né? Mas essa decisão judicial de dar um perdão a uma mulher que viu por 4 meses, quase diariamente, o seu filho, o seu único filho, sendo torturado e espancado até isso culminar na sua morte, é um ultraje, é um insulto à sociedade brasileira. É uma monstruosidade sem tamanho. Para mim é motivo suficiente para, no mínimo, tomar o cargo da juíza responsável por isso. Porque é uma juíza. E não se surpreendam com o fato de ser uma juíza evidentemente feminista. E aí a gente entra um pouco na parte teórica aqui. Eu vou tentar ser curto nessa parte teórica, porque eu já fiz aí um vídeo sobre... Eu nem sei sobre o que foi, meio feminismo, matriarcado, o caralho que seja, tá? Só tentar complementar um pouco, tomando como base esse caso completamente desgraçado. E é só caso desgraçado que tem nesse país. Porque aí tem um outro lá, tem um casal, não sei das quantas, que arremessou o guri pela janela. Tem uns trombadinhas de merda, escória, lumpen, que eu gostaria de ver enfiado ali num moedor de carne, que arrastaram uma criança pelo asfalto, pendurada no carro, ok? Pra mim, decapitação não serve nesses casos. Sinceramente, o cara tem que virar picadinho. Ok? Dá pros peixes. Eu não sei. Ferve num caldeirão gigante. Tá? Porra, sei lá, explode os caras. Não é moda drone? Explode os caras com um drone. Em público. Faz isso no Maracanã. Vende ingresso. Ok? Vai lotar. Porra, a gente poderia financiar o Estado brasileiro com execução de bandido, né? De filho da puta. Cara, ia dar mais dinheiro que turismo. Já pensou? Todo ladrão de bairro, todo filho da putazinho da sua rua sendo levado pro estádio, né, de futebol local. Enfim, se bobear, o povo pode votar pela maneira da execução, certo? Vota pela maneira da execução. Vai ter muita coisa divertida aí acontecendo. Aí cobra um valor. Pô, vai dar muito dinheiro, porque vai ter execução todo dia em vários lugares do Brasil. Tá? Mas vamos lá. A mulher foi inocentada por homicídio. A mulher matou a criança. Ela pode não ter feito a tortura, mas de uma perspectiva jurídica, ela é cúmplice num crime de homicídio. E foi perdoada. Ela não vai cumprir pena pelo homicídio que ela cometeu. O homicídio de uma criança. Criança que era sangue do seu sangue e cuja proteção era seu dever. A gente está um passo, pessoal, um passo de considerar as mulheres no Brasil inimputáveis, incapazes de responder criminalmente. Só que sem a correspondência civil. Porque, beleza, se é para tratar a mulher como criança, que não pode responder aos próprios... Ai, ela fez isso por causa do patriarcado, fez aquilo por causa da misoginia. Ai, tadinha, como é que deve estar o coração dessa mãe, dessa mulher tão oprimida e vitimizada, né? Porra, se ela não pode responder aquilo que ela faz, aos crimes que ela comete,
Então que se arranque o direito de voto das mulheres. Porque aí dá para equilibrar um pouco. Não deixa mais dirigir, não deixa mais votar, não deixa mais trabalhar. Beleza, fica elas por elas, não tem mais responsabilidade social nenhuma, né? Agora, evidentemente, nada disso vai ser feito, mas também não se vai mais o quê? Punir mulher pelo cometimento de crimes, e é assim que funciona, porque isso, na verdade, já começou com essa romantização de mulheres que assassinam seus maridos, né? Caso emblemático aí daquela Matsunaga, daquela não sei das quantas, a puta, né, uma prostituta que passou a morar com um fulano de tal, com um cidadão, e aí como ele, sei lá, consumia, pelo que eu entendi foi isso, tá? Consumia pornografia, tava pensando em trocar ela por uma outra puta, daí decidiu fatiar o cara e, sei lá, botou num yakisoba, eu não sei qual história é essa aí, eu não acompanho nada disso, não vejo notícia, eu só fico sabendo das coisas por terceiro e a contragosto, tá ok? Cara, pessoal, só, eu vivo em outro universo, ok? Eu desço aqui só pra vomitar ódio em cima de vocês, né? Pra poder fazer esse trabalho, né, digno, salvífico aqui de divulgar, promover o ódio, né? Aqui no nosso gabinete do ódio. Eu não sei, eu me lembro, minha memória me diz que ela fatiou o maluco, botou ele num yakisoba, eu não sei. Sei lá, alguma coisa do tipo. E aí a mulher, transformada numa heroína, fazem documentáriozinho da Netflix. Ganha páginas de apoio. Tem fãs. Tem fãs. Tem fãs. Né? Assim, em primeiro lugar, uma recomendação para os homens. Se você está conhecendo uma guria e vocês, bem, em primeiro lugar, vocês obviamente têm que investigar as redes sociais delas, o passado delas e por aí vai. Isso de praxe, tá? Se vocês estão vendo ela justificar, romantizar, explicar ou defender de qualquer maneira possível a Elise Matsunaga ou qualquer uma dessas outras mulheres assassinas de marido, a não ser aquelas que de fato mataram em legítima defesa, o que não foi o caso da Elise Matsunaga, rompe contato logo e ainda fale dela para outros homens. Vocês têm que alertar a outros homens que possam no futuro ter algum interesse por ela, que essa mulher é uma vagabunda prostituta que não merece manter qualquer tipo de relacionamento com um homem, ok? Então façam isso, façam esse favor aos homens do mundo e deixem essas mulheres aí morrerem para solteiras, com 50 gatos e por aí vai, tá ok? Mas essa é a cultura dominante. A cultura dominante no Brasil, metade é funk, tá? Metade é essa cultura feminista aí, ginocrática, que tem como um dos seus elementos a defesa de mulheres psicopatas que esquartejam seus maridos pelo motivo de, sabe? Pelo motivo de porra nenhuma, ok? Então isso já era um precedente, mas era um precedente cultural. A gente tinha um clima cultural sendo desenvolvido, né? Que é claramente misândrico e que apontava para um desejo de desresponsabilização das mulheres por seus atos. E aí, se a gente parar para pensar, a gente começa a chegar à conclusão de que tem muita coisa na sociedade contemporânea que se fundamenta principalmente num desejo de retirar as consequências das ações das mulheres. Ok? A gente pode voltar nisso em 1 minuto, 2 minutos. Mas existe, enfim, esse objetivo de desresponsabilização. O próprio aborto é isso. O que é, de uma perspectiva ética, não estou falando de uma perspectiva moral, mas uma perspectiva ética, não vou explicar para vocês distinção entre ética e moral, quem não sabe que se foda, que se exploda, que vá para casa do caralho. De uma perspectiva ética, o aborto não é senão a busca por eliminar as consequências naturais de uma determinada ação humana, que é, nesse caso, o sexo desprotegido. Ok?
quando você pratica o sexo desprotegido, uma das consequências possíveis, e é uma consequência que não é insignificante, é a mulher engravidar. Existe um nexo causal natural, né, entre sexo e gravidez. Estamos no âmbito aqui da causa eficiente. De modo que a defesa do aborto é a busca por impedir que a mulher sofra as consequências das próprias escolhas e ações. Esse discurso meu aqui, olha só, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver, a criancinha, o feto, não tô nem aí. Não é isso. Nesse ponto aqui não é isso, tá? Tô querendo analisar de uma perspectiva macro, uma perspectiva supra, mais ampla, ok? Com a legalização do aborto, você está dizendo o seguinte: façam o que quiserem fazer, vocês jamais sofrerão as consequências dos seus atos. E, portanto, nunca poderão aprender absolutamente nada com base nas próprias ações. Essa é a mensagem social. E quando você instaura isso numa determinada instância, não é impossível, na verdade me parece plausível, que isso vai se espalhar para outras instâncias, outras esferas, outros tipos de conduta. De modo que a gente vai caminhar na direção de uma tentativa constante por parte do Estado de impedir que as pessoas sofram com o efeito das causas que elas causaram. Ok? Olha só. Sabe qual que é a definição de um espaço no qual, por exemplo, né, tem sempre alguém ali correndo atrás das crianças para impedir que caia e rale o joelho e quebre alguma coisa e corra demais, e empurre uma outra criança e por aí vai. É creche. Sabe quem tem a função de fazer isso, ficar correndo atrás de criança para impedir que rale o joelho e por aí vai? É babá. Ok? Então a gente está caminhando numa direção de transformação da nossa sociedade, do nosso estado. É uma porra de uma creche. Né? A sociedade como creche, o estado como babá. Eu não duvido, talvez não nos próximos 5 anos, mas eu não duvido nos próximos 20 anos, que parem de vender faca com ponta pra gente, pra pessoas comuns. Você vai ter que talvez pedir uma licença, solicitar uma licença, uma permissão especial para você ter uma faca que tenha ponta. As facas terão que ser arredondadas, ok? Em vários países em que é assim, inclusive. Os países asiáticos todos é assim. Mas também porque lá as máfias, né, desses países asiáticos estão sempre usando facas. Parece em filme. Vocês veem em filme aí de países asiáticos em que os bandidos não dão tiro. Eles ficam se esfaqueando, dando machadada uns nos outros, aquela machadada ali de cozinheiro. Isso não é coisa de filme, é vida real, tá? As máfias lá, tanto no Japão, Coreias, China, Taiwan e por aí vai, tradicionalmente usam armas brancas, ok? Mas não é o caso no Brasil. Mas pode ver, quando acontecer uma ondinha de assassinatos com faca, já vai parecer um PL. Não tem que regulamentar a venda de facas com ponta. O cidadão ali entupiu o cu de insulina, né? Um maluco aí fisiculturista, já tem PL querendo regulamentar o fisiculturismo, prender quem usa anabolizante, né? Pra salvar a pessoa. Tipo assim, porra, o cara sabe os riscos. Se morrer, morreu! Tá ok? Daqui a pouco, por exemplo, a gente vai ter que estender uma lona embaixo da ponte Rio-Niterói, porque ai, não pode deixar as pessoas se matarem. Ai, ai, tá? Ah, caralho.
é nessa direção que tá tudo caminhando. Na Europa, já tem vários casos em que imigrantes assassinaram pessoas ou estupraram pessoas e foram inocentados. Por quê? Porque foram considerados inaptos para serem julgados, porque seriam incapazes de compreender as consequências da própria ação, eles seriam retardados, teriam QI baixo, ou caralho que seja. Olha só, pra mim, se uma pessoa não consegue entender o que é um assassinato e as consequências de um assassinato ou de um estupro, então ela também não pode viver em sociedade. Então ou mata ou prende pra sempre. Prefiro a primeira opção. Mata. Porque 7 bilhões de pessoas no planeta é muito. A gente não precisa de tanta gente assim. Tá ok? Existe um mito, difundido inclusive por muitos conservadores, de que. E pra mim é um mito utilitarista e, portanto, não tem nada de tradicional. Em que, como a vida é um bem, quanto mais vidas individuais, maior o grau de bem. Se exploda se você pensa assim. O planeta não precisa de 7 bilhões de pessoas, tem boca demais no mundo, tem gente demais nesse mundo. A gente pode matar todos os bandidos, assim, até ladrão de galinha. Foda-se. Certo? Mas vejam só, nessa busca por eliminar a responsabilidade e as consequências das ações humanas, isso vale só para a mulher e para minorias em geral, é claro, né? O homem, e principalmente num contexto aí europeu, mas em breve imagino também que num contexto brasileiro, o homem branco ou pardo claro, esse aí, ele sempre vai ser 10 vezes mais responsabilizado por aquilo que ele faz do que seria até mesmo necessário, tá? Pessoal, especialmente no que concerne a desresponsabilização das ações da mulher, o fato da mulher passar a ser tratada permanentemente como criança, uma criança adulta, num universo que é como se fosse uma creche para cuidar dela, da tadinha, da vitimazinha do patriarcado, da misoginia, né? Daí ela tem o direito de trabalhar, então bota ela num escritóriozinho para ela ficar fazendo reuniãozinha de Zoom e mexendo numa planilhazinha de Excel, né? Empregos de bosta, empregos que não existem, empregos fictícios que não produzem nada, não geram riqueza, não transformam nada, não oferecem nada para a sociedade. São empregos que pertencem a essa lógica circular do vamos dar dinheiro para essa filha da puta para ela consumir, tá? É a lógica circular do sistema capitalista. Vamos botar dinheiro na mão das pessoas, não interessa o que elas estão fazendo, se está enxugando gelo, se está, sei lá, contando grãos de areia do Saara, a gente bota um dinheiro na mão para essa pessoa comprar coisas. Dá um cargo, né, por exemplo, a pessoa que está contando grãos de areia no Saara, né? A mulher que está fazendo isso. Chama de gerente de contabilidade em cenários áridos. Sei lá, alguma coisa do tipo. Daí a mulher vai usar o terninho dela. O terninho, meu terninho. Né? Eu sou muito sério, eu uso um terninho. É. E aí bota aí 5 pila na mão dela, 6, 7, 8, né? E dá um computador para ela ficar fazendo reunião de Zoom, certo? E é isso. Então, isso é uma creche, pessoal. É uma creche. Né? É uma creche. Esses empregos. E aí, claro, não é apenas mulher, que muita gente desempenha hoje, é creche. Não é emprego. A pessoa não está trabalhando. O que a pessoa está criando, produzindo, transformando? Nada. É uma creche. Não querem que a pessoa esteja à toa, querem que ela tenha o poder de consumir, tenha poder de compra. Então bota ela, sabe? Igual quando você bota o seu irmãozinho para jogar PlayStation, mas desconecta o joystick, aí fica lá o mongolzinho
apertando os botões sem que isso tenha qualquer efeito, né, na tela. É isso aí que fazem com as mulheres no mercado de trabalho e com a parte razoável dos homens também, né? Uma parte razoável dos empregos. E olha aqui, especialmente nas grandes empresas. Grandes empresas, empresas de médio porte, boa parte é creche, não é emprego de verdade. O Jiang, né, Jiang Shueqin, ele tem um vídeo sobre isso, que ele comenta, por exemplo, que nas universidades, ao longo dos últimos 40 anos, a quantidade de professores ficou mais ou menos a mesma, mas a quantidade de funcionários da administração foi só disparando, certo? E que isso levava a multiplicação de problemas, porque coisas que não eram vistas como problemáticas passam a ser vistas como problemáticas para que a pessoa tenha o que fazer e possa justificar o próprio salário. E aí você tem uma sociedade de vigilância permanente, de oversight permanente, de supervisão permanente, portanto, babá, né? E aí, por exemplo, no exemplo lá do Jiang, aí na universidade, dois alunos batem a boca, opa, já é um assunto para administração, né? Alguém foi com uma camiseta, sei lá, pró-Trump. Oh, meu Deus, precisamos fazer uma reunião do conselho aqui. Vamos ouvir um, vamos ouvir o outro. Aí isso vai para decisão, passa por um protocolo, sabe? Problemas que não existem, mas que precisam ser inventados para poder justificar o salário. Porque a pessoa não pode ficar à toa. Isso não acontece apenas em universidades, né? Universidade dos Estados Unidos, acontece também em empresas, principalmente no RH. O RH contemporâneo, o RH dos últimos 15, 20 anos, especialmente de grandes empresas, serve basicamente para ficar encontrando pelo em ovo, ok? E é um espaço onde, né, adoram enfiar mulher. Tudo isso é expressão de uma feminização geral da sociedade, tá? E tem várias facetas, é como eu tô falando, né? Essa hipertrofia dos empregos inúteis, a legalização do aborto e a absolvição, ou mais especificamente o perdão judicial para mãe, né, a arquimeretriz, que é mãe do Henri Borel. Tudo isso são diferentes manifestações e expressões do fato de que nós vivemos numa ginocracia, num estado matriarcal, num estado creche, num estado babá, certo? Em que existe aquela super preocupação para que ninguém se machuque muito, né? Ninguém se ofenda, ninguém faça nada que seja politicamente incorreto e especialmente que ninguém oprima, né, os desvalidos, os oprimidos, as mulheres e por aí vai. E claro, quando, né, um desses nossos filhos caçulas do Estado babá, as mulheres, minorias e por aí vai, faz alguma desgraça que pode ser até um homicídio hediondo, né? O coração do Estado babá, do Estado creche, ele chora, né? Ele fica tomado por compaixão e aí sempre é necessário perdoar, certo? Olha só, eu cuspo nesse mundo. Eu já falei, né, que a gente precisava aí de um novo barbarismo. Eu cuspo nesse mundo. Eu acho que o único objetivo pelo qual devemos lutar hoje é pela derrubada, pela destruição da ordem contemporânea, para que a gente possa erguer uma nova ordem, tá ok? Uma ordem que vai varrer completamente toda essa podridão, toda essa desgraça que nós temos que tolerar dia a dia e que vai varrer também todos os seus defensores.
Essa é a Pílula Vermelha de hoje, pessoal. É isso aí. Até a próxima.